Olá pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa segunda parte aqui da palestra, né, de análise de sentimentos em redes sociais. Na palestra da semana anterior eu fiz uma introdução ao problema, né, falei sobre diferentes abordagens, falei sobre abordagem de léxico, falei sobre abordagem de machine learning, dei alguns exemplos aqui, alguns estudos de caso, e hoje a gente ficou só para a parte prática. Então, se vocês repararem, né, acho que foi o Ivan que comentou, perguntando se o material era o mesmo. Na verdade, a pasta é a mesma, a gente manteve a mesma pasta, só que agora eu coloquei um conteúdo novo, né? Até a aula passada a gente tinha esse notebook aqui, que só buscava os tweets, né, no Twitter. E agora eu incluí esse outro notebook aqui que faz de fato análise de sentimentos. Então eu incluí essa base de dados que eu já baixei previamente, como eu falei na aula passada, eu utilizei, eu acho que algo em torno de 60 mil tweets. Então se eu ficasse aqui rodando o script para vocês, com vocês até baixar os 60 mil tweets, a gente ia perder metade da aula, tá? Além disso, o processamento aqui para análise de sentimentos ele também é demorado. Né? Então, se vocês repararem, se vocês abrirem esse notebook aqui, vocês vão ver que ele já está executado, já está aí com a resposta. Então, o que eu vou fazer esse primeiro aqui eu vou executar com vocês, mas é claro, buscando um conjunto pequeno de tweets, só para vocês verem como funciona. Né? E o segundo script, o segundo notebook, a gente já vai pegar esse que eu já baixei, né? E eu vou explicar linha de código a linha de código o que eu fiz. A ideia é que vocês consigam utilizar esses dois notebooks para fazer a análise de sentimento que vocês quiserem no Twitter, tá? Mudando o tópico. Tá? Então essa abordagem, como eu já tinha falado para vocês também, que eu utilizei aqui, é uma abordagem baseada em léxico e em regras, né? Eu vou utilizar, vocês vão ver que eu vou utilizar a biblioteca NLTK, né? Mais especificamente o Vader, que foi incluído na biblioteca há um tempinho atrás, e vou utilizar a biblioteca Afim também. São duas abordagens diferentes para análise de sentimentos baseada em léxico e em regras que foram criadas especificamente para microblogs. Tá? Então a nossa análise aqui é super indicada a utilização desses modelos. Tá? Então vamos lá, eu sugiro o seguinte, como a aula é bem curta, a gente só tem uma hora, eu sugiro que vocês vejam a explicação e de repente se vocês quiserem executar, vocês tentem executar depois. É claro, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né? Então, fiquem à vontade para... E é claro, pode tirar dúvidas aqui no chat também, eu vou olhar de vez em quando, tá? Então, beleza. Eu vou abrir primeiro esse Tweets Covid, eu vou só relembrar, eu acho que até o pessoal da 2021, que está começando agora, já sabe disso. Né, para abrir um notebook e rodar no Colab da Google, a gente precisa instalar essa extensão, né? É uma extensão. Tá? E para abrir, a gente vem aqui, abrir com, e clica aqui em Google Colab. Né? Se não existir essa opção de Google Colab, a gente vem aqui em conectar mais apps, procura por Colab, instala e aí ele vai aparecer. Tá? Então eu vou abrir aqui o notebook, o primeiro, que é o que busca e salva os tweets num arquivo CSV, tá? Então coloquei aqui só um cabeçalho, né, para explicar o que a gente vai fazer aqui. Análise de sentimentos em tweets em inglês sobre o tópico coronavírus, né, para ser apresentado nesse conjunto de palestras que a gente está dando aqui para o curso BI Master. Né? Eu não sei se vocês já sabem, acho que provavelmente o Leonardo já falou, mas a gente já tem algumas aplicações que estão na web aqui para utilização, como análise de imagens e processamento de linguagem natural, né? Nesse site aqui, a Contraconvid. Nesse link de palestras, a gente tem todas as palestras. Não sei se vocês estão vendo por lá ou se vocês receberam o link do YouTube. Tá? A biblioteca que eu vou utilizar é uma biblioteca chamada Twint. O interessante dessa biblioteca é que a gente não precisa fazer nenhum cadastro no Twitter. A gente não precisa criar conta de desenvolvedor no Twitter, a gente não precisa gerar chave de acesso, tá? Ela faz tudo isso pra gente, então facilita muito
aqui a busca de tweets. Então, e outro comentário aqui é que a análise de sentimentos pode ser encontrada nesse outro script que está ali na nossa pasta. Tá? Então, esse aqui eu vou executar com vocês para vocês verem como funciona. A primeira coisa que eu faço é instalar essa biblioteca. Então, chamo um pip install twint aqui e depois importo a biblioteca twint. Então, eu vou executar aqui. Ele vai baixar a biblioteca. Se vocês quiserem saber mais detalhes de como funciona a biblioteca, tá aqui nesse link, tá? O link do GitHub. Tem vários exemplos de como usar. Tá? Eu vou tentar cobrir aqui as coisas mais importantes. Tá? Em seguida, o que eu fiz, depois de instalar a biblioteca, foi mapear o meu Drive. Por quê? Porque depois de buscar todos os tweets, eu vou salvar num arquivo CSV as informações de cada um dos tweets. Tá? Então, eu montei o meu Drive aqui. Eu vou até colocar aqui para... colocar aqui para essa... não sei se eu consigo para essa pasta. Eu vou criar no meu Drive mesmo. Tá? Eu vou colocar em content/drive, my drive. Tá? Vou colocar aqui. Ou melhor, vou criar uma pasta aqui, só para ficar mais organizado, porque eu acho que eu tenho muita coisa aqui. Vou criar uma pasta aqui no meu Drive. Covid. E aí vou colocar aqui nessa pasta. Eu vou mapear o meu Drive, vou dar permissão de acesso ao Drive. Vou copiar esse código aqui e colar aqui. Eu montei, se eu der um ls aqui para listar os arquivos, não deve aparecer nada porque a pasta está vazia, tá? Então, tudo bem. Tá? E aí a gente começa a definir, a primeira coisa que eu defini aqui foi o intervalo de busca de tweets, tá? E aí, o que eu defini aqui como sendo a data inicial, inclusive se vocês olharem depois o tweet, os tweets, vocês vão ver que ele nem achou nenhum tweet nessa data aqui de 31 de dezembro de 2019, que foi quando a China notificou a OMS do coronavírus, né? Do Covid-19, tá? E aí eu só coloquei outra informação aqui, se vocês quiserem mudar a data, né? A OMS anunciou o nome Covid-19 como nome dessa nova doença no dia 11 de fevereiro de 2020. Só que acabou que eu fiz a busca por coronavírus e não por Covid-19, tá? Mas se vocês quiserem fazer por Covid-19, fiquem à vontade. Então eu defini aqui a data inicial como sendo 31 de dezembro de 2019, tá? E a data final como sendo a data de hoje. Então eu chamo dates.today e ele pega já a data de hoje, tá? Eu executei esse script semana passada, se eu não me engano, então os tweets vão até uma data da semana passada, tá? E defini aqui o delta de intervalo. Então eu vou buscar, por exemplo, vocês vão ver o loop de busca de tweets, eu vou buscar, sei lá, 100 tweets por dia, né? Então eu pego uma data e falo, busca 100 tweets, aí depois pulo para a próxima data e busco 100 tweets. Então esse pulo aqui é de um dia. Por isso que eu defini esse time delta aqui como sendo 1, tá? Outra coisa que eu defini aqui são as colunas do data frame onde eu vou salvar meus tweets, tá? Se vocês não definirem essas colunas, vai vir um monte de informação. Todas as informações que são recuperadas de cada tweet. Então, tem geolocalização, número de respostas, número de retweets, número de likes, né? Nem sabia que tinha like, mas enfim. Tem diversas informações, além do texto do tweet, da data, né, do nome do usuário também, então tem muitas informações. Eu tentei pegar aqui só as informações, né, que podem ser mais importantes pra gente. Então eu peguei a data, o texto do tweet, o nome de usuário, se foi retweetado, o número de likes, o número de respostas, o número de retweets, né, e aonde ele foi
o local, né, da pessoa que fez aquele tweet. Então vocês vão ver que eu criei aqui a minha base de dados só de tweets feitos nos Estados Unidos e no Brasil, tá? E aí depois eu crio esse tweets data frame, que a princípio vai ser um data frame vazio, e conforme a gente vai procurando novos tweets, a gente vai populando esse data frame, tá? Então, vou executar essa célula aqui, ela não deve demorar. Tá? Criei meu data frame vazio e meu intervalo de busca de datas, tá? Agora a gente vai entrar nesse loop aqui. O loop, se repararem, ele vai do dia inicial, da data inicial, até a data final, tá? E o que eu faço dentro desse loop a cada dia? Bom, primeira coisa que eu defino é uma string da data, porque é como o tweet recebe o formato de data. Ele não recebe, se você tentar colocar só a data, ele vai dar erro, né? Você tem que colocar a data e a hora, tá? De início, e a data e a hora de fim, tá? Então eu coloquei aqui de 9 da manhã até meia-noite, tá? Então esse aqui é o next date string, né? Então a data de início e a data seguinte, né? Mesmo dia, começando de 9 e terminando meia-noite, tá? E o delta, né? O delta foi esse delta que a gente definiu aqui em cima, que né, quando a gente vai pular próximo dia, né, a gente pula um dia somente, tá? Então já estou setando aqui, já que eu já defini a data de início de busca e a data final, eu já seto o próximo start date para o próximo loop, para a próxima iteração, o dia seguinte, tá? E aí eu faço de fato a busca, tá? Para fazer a busca, agora sim eu estou utilizando a biblioteca Twint. Basicamente são esse trecho de código aqui que eu selecionei, tá? Você tem que setar a configuração que você quer de busca de tweets. Então eu inicializei aqui c igual a tweet.config para inicializar a configuração, tá? E aí tem diversas configurações. Por exemplo, o mais importante, obviamente, vocês podem ver que eu deixei tudo comentado aqui, né? Então isso aqui inicializa a configuração de busca, isso aqui é o termo a ser buscado, então eu busquei pelo termo coronavírus, tá? O limite é o número de tweets a serem buscados. Eu fiz alguns testes e isso não funciona muito bem, né? Às vezes ele busca mais, às vezes ele busca menos, tá? Mas aqui a gente já dá para ter uma noção da ordem de grandeza do número de tweets que você vai buscar, tá? Eu coloquei aqui para buscar 250 tweets por dia, tá? Então, esse c.limits a gente seta o número de tweets por dia, já que a gente está nesse loop, né? A língua eu coloquei em inglês, porque as bibliotecas que eu vou utilizar, né, eu vou fazer análise de sentimentos baseados num léxico de palavras em inglês, tá? Então eu setei aqui como sendo em inglês, tá? Vocês poderiam buscar tweets em português, tá? Só colocar PT aí, tá? E aqui eu defino o intervalo de data, que é exatamente aquele date string que a gente definiu ali em cima. Então o since é a primeira data e o until é a data final de busca, né? Eu estou limitando ali de 9 da manhã de um dia até meia-noite do mesmo dia, tá? Então estou passando o date string e o next date string. E aonde que eu quero buscar? Nesse script aqui eu estou buscando somente tweets feitos nos Estados Unidos. Então passei aqui United States, tá? Esse c.pandas eu coloquei igual a true para habilitar a extração dos tweets recuperados para um data frame pandas, tá? Então habilito c.pandas igual a true, e vocês vão ver que é muito mais fácil aqui extrair os tweets como um data frame, tá? Aqui embaixo. Eu deixei essas outras configurações aqui comentadas, mas só para vocês saberem que isso aqui existe, né? O Twint te permite utilizar o Google Translator para, por exemplo, buscar um tweet em inglês e já ter o texto da tradução dele para português. Então, para isso, você teria que colocar o c.translate igual a true e o c.translate dest pt, né? Para fazer a tradução de inglês para português. Né? Só atenção que a API de acesso ao tradutor da Google, ela tem um limite, tá?
Então, se você for pegar aí muitos tweets, pode ser que trave aí quando chegar a esse limite, tá? Uma outra opção aqui é usar esse c.storeCSV, né? Se você colocar esse c.storeCSV igual a true e colocar esse c output com o nome do CSV que você quer salvar, você não precisaria fazer o que eu fiz aqui, tá? Mas aqui, se você habilitar essa opção, ele vai salvar todas as informações que ele recupera do tweet. E como eu quero salvar só essas informações aqui que eu defini nesse call names, eu fiz de outra forma. Mas deixei aqui para se vocês quiserem simplificar e já salvar o CSV, tá? Vou responder uma dúvida aqui. Alexandre não viu onde está definido que são tweets do Brasil e dos Estados Unidos. Né? Pois nesse script aqui, o que eu fiz foi buscar tweets dos Estados Unidos e depois eu rodei o mesmo script mudando ali para Brasil. Tá? E aí depois eu juntei os dois CSVs. Mas eu poderia colocar aqui, né? Se eu quisesse colocar Brasil também, eu poderia criar uma outra configuração ainda dentro desse loop, né? Replicar esse trecho de código aqui, colocar para baixo. Logo depois ele falou que já viu. Tá. Mas aí se eu quisesse fazer os dois de uma vez, né, no mesmo loop, eu poderia replicar esse trecho de código aqui, colocar para baixo, ou melhor, né, eu só precisaria redefinir isso aqui. O c.near igual a Brasil e fazer um tweet.run.search de novo, que ele já pegaria os do Brasil, tá? Então, isso aqui roda a busca no Twitter e depois eu extraio, ainda utilizando a biblioteca do Twint, para um Pandas data frame, né? Para um data frame do Pandas, né? Já que eu setei aqui o c.pandas igual a true, tá? E aqui eu vou populando aquele data frame que a gente criou vazio aqui em cima. Tá? Então, criei esse data frame vazio, eu vou populando ele com os tweets buscados a cada dia. Tá? Então, eu vou concatenando. Eu vou executar aqui, eu vou fazer o seguinte, para a gente conseguir executar e ver a saída, gerar um CSV, eu vou reduzir a data aqui. Tá? Eu vou colocar desde ontem. Hoje é dia 21, vou colocar do dia 20 até o dia 21 e vou reduzir aqui para 10 tweets. Tá? Então, vou executar isso aqui novamente. Opa. Tá, não pode colocar um 0. Vou buscar aqui e vocês vão ver que ele já vai, na célula, na célula de execução, ele já vai mostrando todos os tweets recuperados, tá vendo? Então, dia 20 de maio, aí aqui tá o usuário, né, o horário e o texto do tweet, tá vendo? Ele vai mostrando na célula todos os tweets recuperados, tá? Então, aqui ele já terminou, porque a gente buscou poucos tweets mesmo. Só quero mostrar para vocês qual vai ser o resultado dessa execução. Então, se a gente der uma olhada nesse data frame, vai ter todas as informações que a gente definiu lá em cima. Né? A data, né? O texto do tweet, o usuário, se foi retweetado ou não, número de likes, número de respostas, número de retweets e de onde ele foi recuperado. Tá? Se a gente der uma olhada no shape aqui, nesse caso ele recuperou 40 tweets. Tá? Então, por isso que eu falei, esse limite, ele não é bem... Você tem uma noção da ordem de grandeza de quantos tweets você vai recuperar, mas esse limite aí não funciona tão bem, tá? E aí, finalmente, eu salvo esse tweet, esse data frame que a gente foi populando com os tweets em um arquivo tweets.csv. Então, se eu executar essa célula aqui, ele deveria salvar aqui na pasta COVID. Salvou aqui na pasta COVID o arquivo tweets.csv. Tá? Então, esse é o processo de extração dos tweets utilizando o Twint. Então, bem mais simples do que essas outras bibliotecas que a gente costuma usar, que precisam de uma conta de developer. Tá? Então, eu vou só desfazer o que eu tinha feito aqui para botar as datas que estavam anteriormente. Eu estou mudando
no script que vocês têm acesso. E, ok, vou salvar, tá? Então essa é a primeira parte, tá? Muito simples. Se vocês quiserem fazer exatamente a mesma busca num outro tópico, a única coisa que vocês teriam que mudar seria isso aqui, né? O tópico que você quer buscar no Twitter, tá? Então, eu vou dar um clean aqui. Salvar. Primeira parte, já temos os tweets, tá? Agora a gente vai para a segunda parte, que é a análise de sentimentos. Deixa eu voltar lá onde está. Então, como eu falei para vocês, eu já baixei, né? E a gente vai carregar desse CSV que eu baixei os tweets para fazer essa análise de sentimentos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer novamente é mapear o meu drive, tá? Eu vou mapear, vou deixar esse mapeamento aqui, porque nessa pasta aqui eu tenho esse mesmo arquivo que está compartilhado com vocês aqui, esse tweets _ coronavírus, tá? Então eu vou executar esse. Aí, na verdade nem ia executar, como eu tinha falado para vocês. Não, tudo bem, vou deixar, mas eu não vou, esse script aqui eu não vou executar com vocês agora, porque ele demora muito, tá? Então não ia dar tempo para apresentar para vocês todos os resultados. Eu vou só explicar para vocês tudo o que eu fiz e o script já está executado, já está com as respostas e a gente vai analisando cada uma delas. Então, primeira coisa que eu vou fazer é mapear o drive onde está aquele meu arquivo CSV que eu vou carregar para fazer análise de sentimentos nos tweets, tá? Em seguida, o que eu faço é ler esse CSV, né? Então eu li, o que eu fiz aqui? Eu li esse CSV, né, e dei um tweets.head aqui para analisar se o CSV foi carregado corretamente. Então tá ele aqui, as primeiras 5 linhas, todas as colunas que a gente precisa, o texto, o usuário, todas as outras informações, tá? Em seguida, o que eu fiz, eu reparei, olhando esse data frame aqui, que a gente tinha essa coluna aqui, que é um índice das linhas, né? Provavelmente o Twint criou essa coluna aí na hora que exportou para um CSV. Então eu simplesmente deletei essa coluna. Então eu dei um drop nessa coluna aqui chamada name, espaço 0. Tá? E aí a gente tem só as colunas de interesse agora. Tá? Só para ficar mais bonito, porque esse na verdade nem é necessário. Tá? Depois eu rodei um tweets.shape para ver aqui quantos tweets eu recuperei nessa minha busca. Então vocês podem ver aqui que foram recuperados 59.821 tweets. Então é exatamente aquilo que eu tinha falado para vocês. Mais ou menos 60 mil tweets. Tá? Em seguida, o que eu faço é uma análise de quantidade de palavras. Tá? Então eu crio essa nova coluna no meu tweets, que é a quantidade de palavras em cada um dos tweets. Tá? Então eu estou aplicando aqui esse strx.split, ele vai, é como se ele fizesse uma tokenização. Ele separa cada uma das palavras do meu texto, né, e conta, né, por isso eu estou colocando aqui dentro do len. Ele vai contar quantas palavras eu tenho naquele tweet. Tá? Então eu estou fazendo esse apply aqui para aplicar todas as linhas do meu data frame. Tá? E aí criou essa nova coluna aqui chamada word count, que a gente vê quantas palavras tem em cada um dos tweets. Tá? Isso aqui foi uma coisa que eu fiz depois, porque depois que eu fiz a análise de sentimentos, eu percebi que tinham alguns tweets que tinham, sei lá, 1, 2, 3 palavras e não dizia muito, né? Tinha uma hashtag coronavírus, hashtag covid, e esses tweets não eram tão relevantes para mim e estavam acabando atrapalhando a minha análise de sentimentos. Então eu fiz criei essa word cloud aqui para tirar esses tweets que estão muito curtos, né? Eu quero só aqueles que são mais desenvolvidos, tá? Antes de retirar esses tweets que têm poucas palavras, eu plotei um gráfico aqui da distribuição da quantidade de palavras nos tweets. Então, se vocês perceberem, antes de eu fazer essa remoção, né, eu criei um histograma aqui, né, se reparar, eu utilizei o Seaborn, né, ponto de plot,
passei a coluna de word count. E esse is igual a false é o histograma, mas esse is igual a false aqui, o que ele faz é não colocar os bins aqui, né? As barras aqui, tá? Se vocês quiserem depois tirar, pode ser, mas ele fica com as barrinhas aqui da quantidade de tweets, tá? Então vocês veem aqui que tem uma grande quantidade de tweets, né? Uma grande quantidade de tweets que tem poucos tweets, tá? Então o que eu vou fazer é remover, eu removi aqui, eu só mantive os tweets que tem mais de 10 palavras, tá? Então, e tem pouquíssimos aqui que tem muito, acho que o Twitter tem até um limite no número de palavras, né? Não sei exatamente quantos, né? Mas tem muitos aqui que estão muito pequenos. Então o que eu fiz aqui? O meu tweets, a minha nova base, vai ser só os tweets onde o word count é maior do que 10, tá? E aí eu diminuí a minha base de tweets de quase 60 mil para quase 52 mil, tá? E aí outra coisa que eu fui analisar também, já que eu utilizei tanto os tweets do Brasil quanto tweets dos Estados Unidos, né, eu fui analisar aqui quantos eu tenho dos Estados Unidos e quantos eu tenho do Brasil. Né? Tá nessa coluna near do tweets, e se eu chamo value count, ele conta quantos tweets eu tenho em cada uma dessas categorias. Eu tenho muito mais tweets dos Estados Unidos do que do Brasil, e eu acredito que seja por conta da minha busca ter sido feita em cima de tweets feitos em inglês. Né? Então, foi muito... acabou retornando muito mais tweets nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Na língua inglesa. Tá? Bom, então tá bom. Fiz a limpeza inicial que eu queria para retirar aqueles tweets que tem pouquíssimas palavras. Aí eu comecei o pré-processamento do texto. Como eu falei para vocês na palestra anterior, a gente tem que fazer alguns ajustes no texto para fazer as análises de sentimento, tá? Então, eu utilizei aqui algumas bibliotecas que têm essas coisas já implementadas, né? Importei essas bibliotecas e comecei a fazer aqui a limpeza, tá? Estou utilizando aqui esse tokenizer, que é da NLTK, se eu não me engano, da biblioteca NLTK, que faz a tokenização das palavras, né? Cria um token a partir de uma palavra. Estou baixando aqui, quando eu faço a NLTK download de stopwords, eu estou baixando uma lista de stopwords já definida lá na biblioteca NLTK. Então, nessa lista de palavras, a gente vai ter coisas como artigos, por exemplo, que não ajudam muito, né? Na verdade atrapalham na hora de fazer uma análise de sentimentos, né? Principalmente baseada em léxico, tá? Que as palavras têm score de sentimento, né? Então um artigo ou né? Não faz sentido estar ali na frase, tá? E eu incluí na mão, na verdade eu removi alguns stopwords, eu removi o no e o not, que podem ser importantes, né? Eles podem negar alguma coisa, né? E incluir, então quando eu dou um stopwords list of remove, eu estou removendo os stopwords, e quando eu dou um append, eu estou incluindo os stopwords. Então eu estou incluindo palavras que eu quero que retire, né? Por algum motivo, eu não sei, eu até queria dar uma olhada nisso depois, mas eu não cheguei a ver, acabei esquecendo. Existem muitas palavras coronavírus, né? Então eu removi, né? Pode ser um erro, mas tinham bastante palavras, inclusive eu vi isso na hora que eu fiz a word cloud, então eu acabei incluindo aqui na minha lista de stopwords para remover essa palavra, tá? Também incluí aqui, né, o pic.twitter.com, tinha muitos tweets que tinham esses termos aqui, e eles não eram retirados no código de remoção de URL, tá? Então tirei aqui algumas palavras que eu achei que não estavam aparecendo demais e não tinham importância nenhuma também, tá? Só para ver algumas das stopwords que tem nessa lista, né, eu imprimi aqui as 5 primeiras da lista lá do NLTK. Então vocês veem que I, me, my, myself, we, né? Então são
São esse tipo de palavras que a gente acaba removendo aí no pré-processamento de dados, tá? Esse trecho seguinte aqui é um trecho que eu me baseei nesse script aqui, que está disponível no GitHub, né? Mas eu fiz algumas modificações, tá? Então, se vocês forem comparar com o que está lá, vocês vão ver que aqui está um pouco diferente, que eu fiz algumas adaptações no nosso caso aqui. Tá? Então, tem várias funções que fazem vários daqueles pré-processamentos que a gente comentou na aula passada. Né? O primeiro pré-processamento é a remoção desses stop words. Então, eu vou lá naquela lista de stop words, tokenizo as palavras, vou na lista de stop words e simplesmente removo aquelas palavras que estão no meu dicionário de stop words. Tá? E retorno aqui o texto filtrado. Tá? Depois, em seguida, eu coloquei aqui tanto a lematização quanto o stemmer, mas a gente vai eu utilizei só a lematização. Só lembrando, a lematização é aquela que reduz a palavra a seu lema, né? E o stemming é aquele que reduz a palavra à sua raiz ou à sua base. Só que o stemming, ele simplesmente corta a palavra, tentando, na maioria das vezes, chegar àquela raiz, né, correta da palavra. A lematização não, ela já é mais custosa, mas ela não tenta acertar. Ela faz uma análise morfológica das palavras. Tá? Então tem até um exemplo que eu dei para vocês na aula passada. Né? A palavra walk é a base para a palavra walking. Ela vai ser corretamente reduzida tanto por stemming quanto por lematização. Mas quando a gente chega na palavra better, né, ela tem good como base, ou lema. Né? Não tem como a gente utilizar um stemmer para reduzir better para good. Né? Você simplesmente faz um corte naquela palavra, né, tentando reduzir. Né? E outros casos, que é como o da palavra meeting, né, ela pode ser tanto um substantivo como um verbo. Tá? Então, se a gente utilizar um stemming, ele sempre vai reduzir para meet, independente de ser substantivo ou ser verbo. Já na lematização, ela vai fazer a redução da forma correta. Tá? Então, eu tenho aqui o trecho de código que faz a lematização, né, e o trecho de código aqui que faz o stemming. Eu estou usando a biblioteca NLTK, tá, para fazer esses processamentos. Eu só criei utilizei a ideia desse script que eu coloquei lá no link para vocês, só para deixar o código mais organizado, tá? Mas não implementei isso, eu estou utilizando a biblioteca NLTK. Tá? Outra coisa que eu faço aqui é remover caracteres especiais. Tá? Então, por exemplo, tralha, né, asterisco, né, todos esses caracteres especiais, eles são removidos. A gente está interessado só na palavra. Tá? Então, esses caracteres especiais, eles têm que sair. Tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, uma coisa que eu nem falei com vocês durante a aula passada, que é para expandir as contrações. Isso muito útil na língua inglesa, né? Por exemplo, se a gente tem you, né, you have. Tá? Então ele remove as contrações que possam ter em uma frase. His, he is. Tá? Até coloquei um comentário aqui, que aqui especificamente eu fiz uma mudança porque estava gerando um erro. E aí eu tratei esse erro aqui. Por algum motivo, quando a palavra é uma palavra... Tem algumas palavras específicas que geram erro aqui. Por exemplo, acho que a palavra daughter dava erro na hora de passar aqui. Ele achava que era alguma coisa que tinha que expandir e na verdade não era. Aí dava um erro. Tá? Outra coisa que eu fiz aqui foi remover acentos. Tá? Então, remove acentos e remover links. Tá? Então, nessa etapa aqui eu tenho todos os métodos que fazem a limpeza da minha base de dados. Né? Então, se vocês repararem, a gente tem um método para cada limpeza e na célula seguinte eu estou criando mais um método que chama todas essas limpezas de uma vez. Tá? Então, eu criei um método aqui chamado clean, né? Que ele recebe todo o corpus, né? Todo o conjunto de tweets da minha base, por exemplo. E aí ele vai, né? Tem um loop aqui que ele vai de tweet em tweet fazendo cada uma das limpezas que a gente definiu anteriormente. Então ele pega um tweet do meu corpus e faz a remoção de HTML, a remoção de acentos,
expansão das contrações, né? Coloca tudo em caixa baixa, né? Remove linhas em branco. Aqui tem mais algumas coisas que não estão lá, porque com uma linha de código resolvia, então não colocamos no método, tá? Faz a lematização, aí repara que eu utilizei lematização e não stemmer, né? Remove linhas brancas, remove stop words, insere na lista o texto após a limpeza. Então eu criei esse normalize corpus lá em cima, né, que inicializa vazio, e depois que eu faço a limpeza eu adiciono ele nessa lista. Normalize corpus.append, e depois eu retorno esses tweets normalizados, tá? Então eu tenho essa função, é a única que eu tenho que chamar para fazer a limpeza de todos os meus tweets, essa função clean, tá? E é isso que eu vou fazer em seguida. Antes de fazer a limpeza na nossa base de tweets, eu fiz só um teste aqui para vocês verem o que vai acontecer, né? Para analisar cada uma desses pré-processamentos. Então, por exemplo, esse aqui, Tim's walking along with his brother. E aí tem um /n, que significa uma quebra de linha, né? Então, uma quebra de linha, né? E escrevi aqui empty line. Se vocês repararem o pré-processamento, a limpeza disso aqui, gerou Tim's walk along brother empty line. Então, removeu aqui várias stop words, removeu aqui linha em branco, né? Juntou esse texto aqui. Essa contração aqui, ela foi feita, essa expansão de contração aqui, foi feita de forma incorreta, né? Deveria ser Tim is walking, tá? Mas não entrei nesses detalhes. O seguinte, uppercase, né? Tudo é passado para caixa baixa. Então, se reparar aqui, o pré-processamento botou tudo em caixa baixa. Doctors and nurses, hashtag corona, né? Então, doctor, nurses, corona. Removeu caracteres especiais. Removeu o and também, que está lá na lista de stop words. E na last meeting, você vê a lematização, manteve last meeting. Não reduziu para meet, tá? Agora, o seguinte, we are meeting again tomorrow, ele reduziu para meet, tá vendo? Lematização. Se vocês tentassem utilizar os stemmers, vocês iam ver que os dois iam reduzir para meet, tá? Aqui, it's better to talk straight, né? A lematização, né, transformou o better em well. Aquele exemplo lá eu falei good, mas no caso dessa normalização aqui, dessa lematização da NLTK, o lema de better é well. Tá? Acentos, né? René Zellweger tirou o acento, botou tudo em caixa baixa. O arroba também tira, caractere especial. Né? Essa expansão aqui foi feita de forma correta. I'd like to try, would like to try. Né? Então, é assim que a gente chama. Então, eu criei um vetor aqui C só para a gente fazer um teste. Para fazer toda a limpeza, eu simplesmente chamo esse método clean C. E ele vai me retornar todos os textos já pré-processados, tá? Então, já que eu fiz esse teste, agora eu vou aplicar a toda a base de dados, tá? Então, o que eu fiz aqui, eu coloquei só um contador para ver quanto tempo estava demorando, porque são muitos tweets, então eu pego o tempo inicial, depois o tempo final e depois imprimo o tempo total que demorou para fazer a normalização, tá? Mas basicamente a única coisa que importa aqui é essa chamada. Normalize corpus vai ser clean tweets.tweet.list. Então transformo, que se vocês pegaram tweets.tweet, é uma coluna do meu data frame. Ele vai me retornar uma série, né? Uma série é um vetor, né? Uma série é um vetor, né? Eu transformo para lista porque o meu método lá trata uma lista, tá? Então eu chamo o clean para essa coluna específica, para essa série, tá? E salvo, né, no normalize corpus, tá? Salvo nessa lista, tá? Depois eu imprimo o tempo, só para vocês saberem, aqui no Colab, esse pré-processamento, essa limpeza desse texto demorou quase 12 minutos para se fazer, e por isso que eu tomei a decisão de rodar e executar o script e apresentar aqui para vocês os resultados e não executar com vocês, tá? Senão ia demorar muito. Fora as outras coisas lá em cima que também podem demorar bastante, tá? Mas essa etapa que mais demorou aqui é a limpeza, tá? E aí
já que eu tenho os meus tweets todos normalizados, eu vou substituir no meu data frame, o tweet não normalizado pelo tweet normalizado. Então, eu simplesmente estou falando tweets.tweet, ele vai ter que receber agora o normalized corpus, tá? Dou um head aqui no data frame para ver como é que tá, se ele foi normalizado mesmo. Aparentemente tá tudo, né, normalizado, tá? Foi substituído. Pronto, agora a gente passou da base de pré-processamento, de limpeza da nossa base. Agora a gente pode fazer as análises que a gente quiser. A primeira análise que eu fiz foi para geração de uma word cloud, tá? E para isso eu utilizei, eu me baseei nesse exemplo aqui, que eu também coloquei o link, né, de um código que tem aí no GitHub, que utiliza o word cloud, que ensina como utilizar uma imagem qualquer para criar a sua word cloud. Então você pode ter uma, como eles chamam de masked word cloud, né? Então o que eu fiz foi baixar aqui, não sei se vocês conhecem esse site Flat Icon. Eu utilizo muito esse Flat Icon porque eles fazem, eles têm ícones, né? Não é bem ícones, imagens vetorizadas que são muito bem feitas e é gratuita se você referenciar. A gente usa muito aqui nas imagens de botões de software, dessas coisas. Então eu fui lá, pesquisei uma imagem do coronavírus, peguei essa aqui especificamente. Se vocês clicarem aqui no link. Essa imagem aqui, né? Baixei ela toda em preto. Eu acho que inclusive nem faz diferença, né? Poderia ser dessa cor mesmo, mas eu baixei ela toda em preto. Salvei essa... inclusive eu vou colocar lá esse coronashape.png. Esqueci de colocar. Mas é basicamente essa imagem aqui daquele site que eu baixei ela toda em preto. Tá? Então eu importo esse coronashape.png como um array, tá? E eu vou passar esse coronashape aqui, só para imprimir aqui para vocês verem a imagem que eu utilizei. E eu vou passar essa imagem para minha word cloud, né? Para gerar as palavras dentro dessa forma. Já que a gente está falando em coronavírus, peguei esse formato. Tá? Então aqui eu defino o word cloud, né? Eu defini aqui o fundo branco, o máximo de palavras 2000, a máscara, e é aqui que eu passo o Corona Mask, né? A grossura do contorno e a cor do contorno. Tá? Depois eu passo, eu converto a lista de textos em um único texto. Então eu estou pegando todos os tweets, né, de toda a minha lista de texto, tweets.tweet, e estou dando um join, separando cada tweet por um espaço. Aí eu vou pegar todo o meu corpus e colocar numa lista única, tá? Porque a word cloud ela espera uma lista de palavras para criar aquela word cloud com as palavras mais frequentemente utilizadas. Pronto, então aí eu posso pegar esse meu WC que eu gerei aqui e gerar a partir desse tweets text, tá? Aqui eu só defino como é que essa imagem vai ser plotada, o tamanho, né, como é que vão se organizar as palavras ali dentro. E imprimi aqui, né, plotei aqui a nossa word cloud. Né? Eu percebi aqui, depois que eu fiz essa word cloud, né, me veio a ideia, até coloquei lá embaixo em outras análises que podem ser feitas, me veio a ideia de tentar fazer por categoria. Então, por exemplo, criar uma word cloud para o Brasil, criar uma word cloud para os Estados Unidos. Ou talvez criar uma word cloud, duas word clouds para os Estados Unidos, onde uma é para os tweets que são positivos, outra para os tweets que são negativos. Né? E o mesmo para o Brasil, para tweets positivos e negativos. Acho que assim a gente teria uma ideia melhor. Mas aqui eu fiz para todo o corpus, independente da localização, independente do sentimento daquele tweet. Né? Então a gente vê aqui muitas coisas falando de Trump, de vírus, de hospital, de lockdown, né? Pandemia. Né? Nova York é uma cidade muito citada, foi uma das cidades mais afetadas, né, pela Covid-19. Mas eu acho que essa análise aqui tá legal, mas eu acho que
seria melhor se a gente categorizasse, tá? Para entender até a diferença, né, entre o que as pessoas estão falando mais, o foco maior nos Estados Unidos, no Brasil, o foco maior dos tweets positivos, dos tweets negativos, enfim. E aí fica como, né, se vocês quiserem depois mexer nesse script aqui para fazer outras análises. Bom, então, já que a gente já fez a Word Clouds, agora a gente passa para a biblioteca de análise de sentimentos. Como eu falei, eu utilizei a biblioteca Afin e a biblioteca NLTK. Inclusive, deixei a TextBlob aqui, mas eu acabei retirando ela depois. Vou tirar isso aqui. Então, eu instalo aqui a biblioteca Afin, que ela não tem no Colab, né? NLTK acho que já tem, então, como eu falei, eu utilizei essa Vader aqui, que é baseada em léxico, né? E em regras. Em seguida, o que eu faço? Primeiro eu só vou fazer um teste da biblioteca. Então eu pego um texto qualquer, criei uma frase aqui qualquer, né? Eu realmente odeio aquele cara, ele é uma pessoa horrível. E aí passo na minha função de pré-processamento, limpo esse texto e tenho aqui o meu texto limpo. Imprimi o texto limpo, que é Really Hate Guy, Horrible Person. Então tirou aí a pontuação, né? Tirou as stop words. Então esse é o texto final que vai ser ponderado, né? Que vai ser analisado pela minha biblioteca. E para fazer análise de sentimento com a biblioteca Afin, eu simplesmente tenho que instanciar, né, a classe Afin, né? Criei aqui o meu objeto Afin. Tá? E aí eu posso acessar o score de um texto chamando afin.score e aquele meu texto. Tá? Eu só coloquei aqui o índice 0, porque se você reparar, o meu método clean, ele me retorna uma lista, tá vendo? É uma lista, que a gente está processando listas lá em cima. Então fiz isso para simplificar o processamento de todo o data frame. Mas aqui no caso, é uma lista com um texto só. Então eu acesso aqui a minha lista, o primeiro índice, o primeiro texto, o único texto que a gente tem. Tá? Então, passei aqui, ele vai me retornar esse sentiment score, né, que eu imprimi logo em seguida. Então esse texto aqui, Really Hate That Guy, Horrible Person, tem um score de -6. Então um score bem negativo. Tá? Se eu não me engano, a biblioteca Afin, ela não é normalizada. Eu falei isso para vocês na aula anterior, né? Então ela vai somando os scores aí das palavras e retorna o score final, tá? Já a NLTK, ela é normalizada. Vocês vão ver que ela é normalizada entre -1 e 1, tá? Então quanto mais próximo de -1, mais negativo, quanto mais próximo de 1, mais positivo. Tá? E para utilizar essa biblioteca, eu criei aqui a gente também tem que instanciar esse Sentiment Intensity Analyzer, né, do NLTK, que a gente importou lá em cima, né, esse cara aqui. Tá? Instanciei aqui, salvando esse objeto SID. Tá? E aí o SID tem um método chamado Polarity Scores, que eu passo também o meu texto pré-processado, e aí me dá o score daquele texto. Então, estou passando o mesmo texto que a gente passou aqui para Afin, tá? E ele me dá não somente esse compound, que seria o análogo a esse score aqui do Afin, que deu -0.8297, né? Lembrando que é normalizado entre -1 e 1, mas ele também dá quão negativa é a frase, quão neutra a frase, quão positiva é a frase. Tá? Eu costumo utilizar só esse compound aqui, e é o que eu fiz nesse script. Me baseei como o score foi baseado somente no compound aqui. Tá? Então, um score aqui bem negativo, bem próximo de -1. Tá? Então, para pegar exatamente esse valor aqui, a gente faz analysis score, né, esse score aqui, .get, eu pego o compound aqui, já que isso aqui é um dicionário, né? Se vocês quisessem pegar o negativo, vocês botariam aqui NEG, tá? Quão negativo ele é. Tá? Então, a gente testei aqui as bibliotecas. Isso aqui eu vou deletar. E como eu falei, eu tinha feito com a TextBlob, mas acabei
tirando depois, porque eu achei que ia ser de muita coisa, né? Essas duas bibliotecas já tá de bom tamanho, tá? E agora, já que a gente viu como é que funciona a biblioteca NLTK para extrair um sentimento e a biblioteca afim, eu vou aplicar a nossa base de tweets. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei essa lista, que é o sentimento da biblioteca afim, e a classe do sentimento. Depois eu vou classificar, né? Depois eu vou colocar aqui, vocês vão ver, se for igual a 0, significa que é neutro. Se for menor que 0, significa que é positivo. Se for maior que 0, significa que... Se for menor que 0, significa que é negativo. Se for maior que 0, significa que é positivo. Então eu estou criando aqui, para afim e para NLTK, o sentimento, o número e a classe, positivo, negativo e neutro. Tá? Vou tirar o text blob aqui. Vou tirar o text blob aqui também. Acabei deixando. Esqueci de tirar aqui. Tá? Então, o que eu faço? Para cada tweet, vou percorrer cada tweet do meu data frame e vou chamar aqui o score do afim, né? E vou salvar nessa minha lista, né, o score do afim. E depois vou verificar, vou salvar na minha lista de classes como positivo se o score for maior que 0, né? Como neutro se o score for igual a 0 e, caso contrário, ou seja, menor do que 0, vou salvar como negativo. Então, fiz a mesma coisa que eu fiz para o afim, eu fiz aqui para o NLTK também, né? Então, salvando tanto o score quanto a classe, tá? Tá, depois eu dou uma olhada aqui no data frame, e se vocês... eu adiciono aqui no data frame, né, essas colunas, e se vocês forem olhar aqui, que eu imprimi o data frame, vocês vão ver que tem... ignorem essas duas últimas colunas, que foi do text blob que eu acabei retirando, mas vocês vão ver que a gente tem a nova coluna do score do afim, da classe do afim, do score do NLTK e do score da classe do NLTK. Tá? Aqui não dá para ler, a gente poderia verificar as classificações, mas não dá para ler todo o texto. Tá, então vou seguir aqui. O que eu fiz em seguida foi tirar a hora da data, da minha coluna data. Porque o que eu vou fazer? Depois eu vou agrupar por data e vou ver a média do sentimento a cada dia. Tá? E se na data tiver a hora, ele vai agrupar por data e hora. E aí vai ficar muita, né? A cada segundo diferente vai ser um ponto diferente do gráfico. E eu quero agrupar, fazer a média do score para cada dia. Então eu removi aqui, usei um regex muito simples, tá? Para remover. Né? O que esse regex faz? Ele procura algo que tenha esse padrão aqui. Qual é o padrão? Um número entre 0 e 2, que seria o primeiro dígito da hora, né? Vai de 0 a 2. O segundo dígito de 0 a 9, né? Aí depois vem 2 pontos, depois mais um dígito de 0 a 5, mais um dígito de 0 a 9. Tá? Então, naquele formato, pode ser até 24, sei lá, 11 horas e 35, né? 23 e 3, 5, tá? Então, 2 pontos, 3, 5, nesse formato. E aí, o que eu percebi, né? O que eu coloquei aqui como comentário é que se a sua data tiver com segundos também, é só incluir mais isso aqui, 2 pontos, 0,5, 0,9, tá? Que seria para pegar os 2 dígitos do segundo, tá? Então, aí você analisa aqui se está com segundo ou não. No meu caso, não está. Eu fiz outro exemplo que estava, eu não sei, acho que o Twint define aí se vai colocar o segundo ou não. Então, só atenção aqui, se aparecer o segundo, é só descomentar esse passo aqui e colocar aqui dentro. Tá? Então, eu pego, eu passo em todas as datas do meu data frame e substituo esse padrão aqui por nada. Tá? Ou seja, eu estou simplesmente removendo, né, a hora.
Tá? Então, repara aqui que a gente tem, por exemplo, 10 de 1 de 2020, 10 de 1 de 2020, e aqui com a hora, né, 7h35, e aqui a gente já está sem a hora. Então, eu tirei todas as horas aqui da coluna data, tá? Para conseguir agrupar por data. É normal as palavras se repetirem na word cloud, por exemplo, vi que a palavra coronavírus aparece várias vezes. Pois é, eu ia até comentar isso e esqueci. O que aconteceu? Eu faria uma análise, vou até colocar nas próximas análises, eu faria uma análise, não é normal que isso aconteça, tá? Pode acontecer de ter, sei lá, um espaço, né, ou ter... não sei, eu teria que analisar. Não, isso não deveria acontecer mesmo, está aparecendo várias vezes. Coronavírus, 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 coronavírus. Talvez até tenha alguma... eu posso ficar devendo isso para vocês. Talvez tenha até alguma funcionalidade aqui na hora de gerar a word cloud que evite que isso aconteça. Eu, a princípio, fiquei achando que essas palavras estavam, sei lá, com espaço... não sei. Mas sim, isso é ruim, né? Acho que deveria ter palavras únicas aqui. Outra pergunta. Afim funciona para a língua portuguesa? Afim, se eu não me engano, funciona assim, tá? Eu acho, e a NLTK também, ele inclusive tem aquela mesma funcionalidade do Twint para fazer a tradução. Então, uma opção seria traduzir para o inglês, né, utilizar o léxico baseado no inglês e depois voltar. Não é a melhor opção. Ideal seria utilizar uma biblioteca feita com léxico em português. Existem muitos léxicos feitos para análise de sentimentos em português. Inclusive tem uma aqui da professora da PUC, a Cláudia Freitas. Se jogar no Google, com certeza você vai achar, vai ser a primeira referência. Léxico em português, Cláudia Freitas, PUC. Tá? Então, o ideal quando a gente faz a tradução, a gente acaba perdendo um pouco da qualidade do texto. Tá? Mas a Afim, se eu não me engano, funciona para português sim. Tá? Então, vamos lá. Eu tirei as datas para fazer o quê? Para agrupar por data. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, tweets.groupByDate e estou pegando a média, né, de todas as outras colunas, tá? Então, se vocês repararem aqui, a gente vai ter o Sentiments Afim e o Sentiments NLTK com a média daquela data em questão. Então, as minhas datas vão ser únicas aqui, certo? Tá? Com a média de todos os tweets daquela data. Então agora a gente vai fazer as análises com a biblioteca Afim. Agora que eu já tenho todos os scores utilizando tanto a Afim quanto a NLTK, tá? A primeira análise que eu fiz aqui, a primeira análise gráfica, foi uma análise eu gerei um histograma, tá? Para ver como é que tá a distribuição dos scores aí para a biblioteca Afim. Como é que está a distribuição dos scores para a biblioteca Afim. Tá? Aí o que eu fiz foi a distribuição aqui para os sentimentos negativos e a distribuição para o sentimento positivo. Tá? Esse é meu segundo gráfico aqui. Então, estou fazendo o histograma, né, separadamente. No mesmo gráfico, mas colocando com cores diferentes, tá? Para positivo e negativo. E esse outro aqui, o primeiro, foi para polaridade, para a distribuição da polaridade em geral, tá? Independentemente dela ser positiva, negativa ou neutra. Tá? Então, essa que a gente vê aqui, né? Eu tenho uma quantidade... tem a distribuição aqui, a gente tem alguns tweets muito próximos aqui de neutro que tem uma quantidade maior, né? Tem um número de ocorrência maior. Tá, então vamos lá. Em seguida, o que eu faço?
Aí sim, é o que eu fiz, aquela etapa que eu fiz para agrupar, os tweets por data foi para fazer esse gráfico aqui. Que eu queria ver como é que a média dos scores a cada dia está mudando. Tá? Então, o que eu consigo ver aqui, desde do primeiro tweet que eu consegui recuperar, 10 de janeiro, até a data final, quando eu recuperei os tweets, é que eu consigo ver aqui que, em geral, o sentimento está muito negativo. E tem alguns momentos aqui que o sentimento fica muito negativo. Eu não cheguei a analisar de fato essas datas, mas a gente poderia ver o que aconteceu nesses pontos específicos para acontecer isso, né? A mudança, o sentimento de negatividade shiftar tanto para baixo. Tá? Então seria interessante uma outra análise, analisar essas datas ali para tentar entender, né, por que elas estão mudando da forma que estão. Tá? Fiz uma outra análise de um gráfico de barras aqui para ver quantas ocorrências eu tenho de tweets negativos, positivos e neutros. Então, um gráfico de barras aqui, a gente vê que a gente tem muito mais tweets que são negativos do que tweets neutros e positivos. Tá? Fiz um box plot também para ver como é que está a distribuição por cidade não, né? Por país, no caso. Tá? Então, comparei aqui os Estados Unidos com o Brasil. Né? O que a gente vê aqui é que o box plot dos Estados Unidos, os sentimentos estão muito mais extremos, tá? Do que no Brasil. Né? Não tá tão negativo. No Brasil não é tão negativo nem tão positivo quanto a gente tem aqui nos Estados Unidos. Tá? Outra análise que eu fiz aqui foi aquela mesma que eu fiz para os tweets em geral, né, para todos os tweets, eu separei aqui por país. Né? Então a gente vê aqui como a gente já tinha como a gente já tinha essa categoria no data frame, eu separei aqui, a gente vê que a gente tem, obviamente, os números aqui são muito maiores nos Estados Unidos, mas a gente viu que a gente tem mais de 40 mil tweets dos Estados Unidos e acho que 7 mil do Brasil, né? 7, 8 mil do Brasil. Então, realmente está numa ordem de grandeza muito maior, mas a gente percebe que o comportamento está parecido. A gente tem muito mais tweets que estão negativos, né, do que positivos e neutros. Tá? E outra análise que eu fiz aqui foi para avaliar, né, o sentimento quando relacionado ao número de retweets. Assim eu posso ver aqueles tweets que são mais retweetados, né, que as pessoas estão, né, que, de certa forma, quando retweeta, que está compartilhando daquela ideia. Se vocês repararem, os tweets que estão mais retweetados, eles todos têm um sentimento negativo, né, no máximo um sentimento neutro. Tá? Então, quando a gente sai daqui, e são os tweets que não são retweetados ou que são pouco retweetados, né, a tendência é que esses tweets que são muito replicados, eles acabam sendo tweets que têm um sentimento negativo. Tá? E a última análise que eu fiz aqui foi em relação ao número de likes. Eu fiz para o número de tweets, né, e fiz para o número de likes também. Aqui a gente consegue perceber que também a maioria dos tweets que tem mais likes, eles estão aqui abaixo da linha neutra, né? Mas a gente aqui ainda tem alguns tweets que são positivos. Então as pessoas ainda estão curtindo alguns dos tweets que levam alguma mensagem positiva em relação ao coronavírus. Tá? Boa noite. Teria alguma sugestão para não pegar tweets de robôs? Eu tenho uma sugestão, não sei se existe uma sugestão simples. Eu tenho uma sugestão utilizando modelos de machine learning. Existem já modelos pré-treinados que são classificadores, tá? São modelos de machine learning que são classificadores e eles pegam um texto e dizem a probabilidade daquele texto ter sido gerado por um robô. Tá? Já tem coisa pré-treinada, inclusive tem coisa pré-treinada utilizando aquele modelo que eu expliquei para vocês na aula passada, o BERT da Google. Tá? Já tem coisa disponível se você procurar BERT to detect robots. Né? Ele é muito utilizado para
para microblogs, né, e para texto de notícias também. Assim como tem esses robôs, essas análises para classificar uma notícia como sendo fake news ou não, a gente tem esses modelos para classificar aquela notícia como sendo uma notícia criada por um robô ou não. Então isso serviria aqui para o nosso caso de tweets criados por robôs. Você poderia tentar eliminar os textos repetidos que não são retweets. Poderia, isso seria uma boa também. Não sei se a gente chegou a pegar aqui, deve ter acabado pegando, né? Tweets repetidos, mas isso seria uma boa no pré-processamento, com certeza. Mas, de certa forma, se você pensar que as pessoas estão recompartilhando aquele tweet, né, significa que elas estão querendo enfatizar aquilo, né? Que elas de alguma forma concordam com aquilo. Então acho que talvez dependa um pouco da análise que você quer fazer, tá? De repente ela quer propagar aquilo que é o sentimento dela também, então talvez isso devesse ser contabilizado. Isso aí seria uma discussão aí para se definir. E aí eu fiz as mesmas análises que eu fiz para o Afin, eu fiz para a NLTK, tá? Então fiz a distribuição aqui dos sentimentos também para a NLTK, tá? Então aqui no histograma parece até que a distribuição é bem parecida, né? O número de tweets tanto para o lado de cá, do 0, quanto para o lado de lá. Tá? Fiz também aquele agrupado pela média, né? Aqui pela biblioteca NLTK, né, a gente consegue ver que era mais ou menos aqui nessa data que a gente tinha sentimentos mais negativos, né, ocorrendo mais frequentemente, né? Tem um comportamento que é um pouco parecido, mas são análise de sentimentos são feitos de forma diferente, então tem comportamentos diferentes. Mas aqui a gente também percebe que, em geral, o sentimento está bem negativo, tendo sentimentos mais positivos aqui. Tá? Se você for fazer um count aqui, também, né, o gráfico em barras, a gente tem uma quantidade maior de sentimentos negativos do que sentimentos positivos e neutros, mas se você comparar com a biblioteca Afin, né, essa diferença não é tão grande. Tá? Mas segue o mesmo comportamento, nada muito diferente, né, da biblioteca. Se você olhar para a comparação, né, a análise de box plots para os Estados Unidos e para o Brasil, né, já para o Afin, essa distribuição, para a NLTK, essa distribuição ficou bem parecida para os Estados Unidos e para o Brasil. Acho que foram esses tweets que fizeram aqui a diferença no caso do NLTK. Né? No Afin, a gente fez a análise e parecia que a distribuição de sentimentos não estava tão extremo no Brasil quanto estava nos Estados Unidos, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Essa outra aqui, né, também a gente percebe que o negativo está dominando aqui, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né, mesma coisa do Afin. E a comparação do score aqui, levando em conta o número de retweets, já está um pouco diferente do que a gente analisou lá no Afin. Eu diria que está mais... quando a gente está aqui nessa parte aqui que a gente tem muitos retweets, né, chegando à ordem de 20 mil, realmente a maioria é negativa. Mas quando a gente vem para cá, a gente tem essa meio que igualdade, né, entre os tweets que estão positivos e os tweets que estão negativos. Tá? A NLTK acabou classificando alguns tweets que foram classificados como negativos na biblioteca Afin, classificando como positivos. Por isso essa diferença. Tá? E aqui já está mais bem distribuídos, né? Conforme aumenta o número de likes, está bem distribuídos aí o sentimento em relação a elas, né? Positivos e negativos, assim como na biblioteca Afin. Tá? Então eu listei aqui, a gente já passou um pouco o tempo, mas eu listei algumas coisas aqui que poderiam ser feitas para melhorar essa análise. Como vocês viram, uma biblioteca pode dar resultados diferentes, né, de uma outra biblioteca.
A NLTK deu resultados diferentes da AFIN. Ela tendeu a classificar mais tweets, mais textos como positivo do que a biblioteca AFIN. Tá? Então, algumas formas de tentar melhorar essas análises ou estender essa análise de sentimentos seria limpar tweets que contenham poucas palavras, isso eu acabei já incluindo, né? Removi aqueles que têm menos de 10 palavras. Buscar tweets no mundo inteiro, né? Busquei só nos Estados Unidos e no Brasil, mas uma análise geral de como está o sentimento do mundo, né? E depois a gente pode fazer aquelas análises categoricamente, né? Olhando para cada país individualmente, mas tendo toda essa informação do mundo. Avaliar emoções de raiva, tristeza, felicidade, etc., além das categorias positivo, negativo e neutro, né? Explorados nesse trabalho. Então, acho que a análise fica muito mais rica se você avalia emoções e não se aquele tweet é positivo, negativo ou neutro. Então pode ficar bem mais rico esse trabalho. E existem diversas bibliotecas que fazem isso também. Tá? Criar o word cloud por país, aquela sugestão que eu dei, né? Por país, por classificação de sentimento e por país e classificação de sentimentos. Tá? Então, gerar duas word clouds para o Brasil, duas para os Estados Unidos, sentimentos positivos e neutros. Utilizar modelos de machine learning para análise de sentimentos. Então, treinar um modelo de machine learning para não utilizar uma biblioteca baseada em léxico, em regras, né? E sim utilizar um modelo de aprendizado de máquina. E aí eu incluiria aqui outras sugestões que vocês deram, que seria analisar a filtragem de retweets, né? De tweets repetidos. Né? Acho que isso seria uma coisa que a gente poderia ter atenção. E outra coisa, que o Newton sugeriu, né? Filtrar tweets de bots. Né? E aí utilizando modelos de machine learning, né? Para classificação desses tweets. Mas teve mais... e outra coisa, analisar palavras repetidas. Palavras repetidas na word cloud. Então, essas seriam algumas das ideias para estender esse trabalho de análise de sentimentos aqui. Tá? Bom, então essa era a ideia dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse script aqui possa servir para vocês fazerem outras análises de outros temas que vocês queiram. As aplicações aí estão em diversas áreas do conhecimento. E como eu falei, eu não consegui aqui executar junto com vocês por conta do tempo. Mas se vocês forem executar e tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Obrigada por assistirem e até a próxima.